Eu fico observando muitas pregações por aí, por via de internet, televisão, rádio, nas congregações, pessoas que se dizem pregadores, líderes religiosos, até pessoas comuns, irmãos, irmãs, diversas congregações, que diz assim, que para se aproximarmos de Jesus, de Deus, do nosso Salvador, de Cristo Jesus, precisamos nos purificar, nos santificar. E daí, por aí afora, essas palavras vão rendendo, vão se multiplicando. E muitos vão repetindo. Até eu mesmo pregava assim, dizia assim, e tinha uma ideologia semelhante. A Bíblia diz que meus adoradores se aproximem-se, me adorem em espírito e em verdade. Tudo bem. Guarda aí essa palavra. Aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe, tem que se aproximar pela fé, crer que Ele existe e é galardoador de todos aqueles que nele crê. Ou seja, Ele vai presentear, ou seja, vai responder com aquilo que a pessoa busca na hora certa, porque a pessoa se aproximou de Deus com fé. Mas não é verdade que precisamos nos santificar, sermos puros, sermos santos, para se aproximarmos de Deus, porque todos que se aproximaram de Jesus estavam em pecados, eram pecadores, mentiam, matavam, se prostituíam. As pessoas erradas, as piores pessoas se aproximaram de Deus e que Deus se aproximou das pessoas. Jesus se aproximou das pessoas em pecados, dos doentes, dos demoniados. Jesus, o nosso Salvador no Pai, se aproximou mais ainda de pessoas pecaminosas, de pessoas impuras, de pessoas cheias de pecados, melhor dizendo, doentes na fé, pecados espirituais, doenças espirituais. Entendeu? Isso é mentira. Isso é o que o diabo quer, essa história do diabo. Ele tenta enganar as pessoas usando a palavra, como tentou enganar Jesus lá em Mateus 4, com a palavra: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, transforma estas pedras em pães. Porque sabia que Jesus estava com fome, jejuando 40 dias e 40 noites. Então ele vai querer pegar a pessoa na falta de entendimento, por não ler a Bíblia. Que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que o meu povo sofre ou perece por falta de conhecimento. E o conhecimento vem através de ler a palavra de Deus, e a gente lê e ouve falar de Deus, e a nossa fé aumenta. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Entendeu? A Bíblia diz, a mesma diz, que a sabedoria peça a Deus através da oração da palavra. Então a palavra, pedindo a Deus, a gente vamos ter sabedoria. Aí a Bíblia diz também, Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então ele mandou ir a ele cheio de pecado, cheio de falha, né? Então a Bíblia diz também, Tiago 4:7, sujeitai a Deus, buscai a Deus, resistir ao diabo e fugirá de vós. E por aí vai. Se eu for citar a Bíblia, vai ser um vídeo longo. Agora sim, para nós adorar a Deus, ter intimidade com Deus, com o Filho, com Jesus, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para termos dons, termos frutos, que o melhor é o fruto, o dom é bom. A pessoa faz a obra de Deus na terra com um dom, cura, expulsa demônios, prega e por aí vai. Mas os frutos é difícil a pessoa cultivar e ter e dominar, ter domínio próprio, ter amor, ter mansidão, ser controlado, ter sabedoria nas palavras, amar e não amaldiçoar, não entregar a alma da pessoa, a vida da pessoa na mão de Satanás, com raiva ou não, sofrendo, padecendo. Temos que entregar a vida, a nossa e a da nossa família, do próximo, nas mãos de Deus. Não podemos ser bestos, mas podemos dar bom testemunho de Cristo. Paulo era mau, perseguia os cristãos, matavam, todos tinham medo de Paulo.
Até Ananias teve medo de levar a mensagem de Jesus para Paulo, porque Paulo não tinha os dons, os frutos do Espírito Santo. Ele podia ter dom, era estudado, doutorado, falava de vários idiomas, aramaico, grego, né, hebraico, enfim. Mas quando Paulo tinha se convertido, que o Espírito Santo já tinha avisado a Paulo, Jesus já tinha avisado a Paulo que Ananias ia estar com Paulo naquele dia, naquele horário, Paulo aceitou, já era um novo homem, já passou a ter os frutos do Espírito Santo, a mansidão, dom na palavra. Ele tinha dons de pregar, dons de curar, expulsar demônios, mas tinha o mais importante que nos leva à salvação, os frutos do amor, da perseverança e do controle do domínio próprio. Então nós temos que nos aproximar de Deus do jeito que estamos. Se a pessoa esperar se santificar para se aproximar de Deus, não vai se aproximar, o diabo não vai deixar. Então é como que Deus está fazendo acepção de pessoas, só quer os santos purificados. Ele quer todos, ele mandou vir a ele todos. Todos venham a Jesus. Agora, para ter intimidade com ele, para ter frutos, para ser usado por ele, para dizer que tem o Espírito Santo, para ter o Espírito Santo, que muitos dizem que tem, mas não tem, porque a gente vê pelos frutos. A gente não vê, ninguém diz que tem Espírito Santo na palavra, não, é nos frutos. É como diz, uma vez salvo, salvo para sempre. Já somos salvos para sempre, sim, pela fé, pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É um presente que ele nos deu. Mas se a gente não cuidar desse presente, que é a salvação, podemos perder e ir para o inferno. É a mesma coisa, você pede um presente, você trabalha ou ganha um presente, um carro, uma casa, você já tem, o presente já é seu. Enquanto você zelar, será seu. Enquanto você viver. Mas se você não cuidar, o ladrão pode roubar. A ferrugem pode destruir. Então você pode perder. É a mesma coisa a salvação. Eu tenho a salvação, você tem a salvação, a humanidade tem a salvação. Jesus já morreu para nos dar salvação. Mas se a gente não cuidar, a gente pode perder. Como é que pode conservar, guardar, para o ladrão não roubar? É estar vigiando, orando, mostrando os frutos do Espírito Santo, que é o amor, é orar, é buscar nos consagrar, né? Não é orar primeiro, é vigiar antes de orar. É cuidar desse presente, desse fruto da salvação, para não sermos roubados, né? Para não ser como as virgens prudentes. Cuidar do azeite, para que o Salvador venha, o noivo não venha, e não nos pegue de surpresa sem o azeite. E aí não adianta pedir a um e a outro, que ninguém vai dar, porque a salvação é individual, cada um tem que ter o azeite individual, é seu, é de fulano, de ciclano, de beltrano, por aí vai. Então, vá a Jesus como você está, bebendo, se drogando em pecado, vá a Ele. Não vou dizer que você não deve largar, mas vá a Ele como está. Porque o Espírito Santo é que vai lhe convencer para você largar e abandonar. E quando ouvir a voz do Senhor, não endureçai o vosso coração. Aí, agora para você ouvir, vai ouvindo a palavra, para se batizar, para morrer para o mundo, nascer de novo, para ter intimidade, se você sente que quer ser usado por Deus, quer trabalhar, quer fazer a obra, aí você vai tirando as coisas erradas, se purificando, santificando, para Jesus achar espaço e trabalhar na sua vida, e mudar a sua vida, e consertar casa, trabalhar na casa, e fazer uma limpeza, e fazer uma nova casa, e fazer tudo novo, que é a nossa vida, o nosso coração, entendeu? Um abraço, que Jesus nos abençoe a cada dia.